Segunda lição que eu aprendo aqui, irmãos. Aliás, segundo assunto que Jesus ele fala, está no versículo 27. Versículo 27. Diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. E aqui, e nos versículos seguintes, nós estamos diante do assunto possivelmente mais polêmico do Novo Testamento, que é a questão do adultério, do divórcio e do fim do casamento. Esse é um assunto extremamente complicado, extremamente polêmico, mas como eu disse na semana passada, eu não vou fugir do assunto, porque está dentro do que nós estamos estudando. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui com Jesus, amados, é sobre a questão do adultério. O adultério, que é um relacionamento fora do casamento, que é algo gravíssimo. E, infelizmente, é algo que acontece com mais frequência do que nós gostaríamos que acontecesse. Infelizmente, é um problema que assola, já assolou e vai assolar muitas famílias. O adultério é um pecado que, além de ele ferir quem é traído, ele fere a família, ele fere os filhos, ele fere a igreja, ele fere os familiares. E é um pecado que, por mais que a pessoa possa se arrepender e encontrar o perdão de Deus, porque Deus perdoa, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e como nós já falamos outro dia, é a falta de perdão, é o não perdoar alguém. Mas o adultério tem perdão para este pecado, e aqui eu não estou dizendo, e evidentemente que eu não estou dizendo, e não estou banalizando isso, apenas estou dizendo que há perdão, mas nós temos que ter a consciência que é algo gravíssimo, e nós temos que vigiar a todo momento nesse assunto. Eu já disse para os irmãos outras vezes, e volto a dizer, irmãos, que o homem e a mulher, nós temos que ter muita prudência com quem nós temos relacionamento. O homem, a amiga do homem é a sua mulher, é a sua esposa, e o amigo da mulher é o seu esposo. Não é prudente um homem ter amizade, ser amigo de mulher. Quando eu falo ser amigo, é ficar de conversinha, batendo papo. Não é saudável. O relacionamento de um homem com outra mulher que não seja sua esposa deve ser um relacionamento formal, respeitoso, apenas dentro daquilo que é necessário. Nós temos que ter prudência e vigilância. Jesus ele vai dizer, irmãos, versículo 29, versículo 28, preste muita atenção agora, esse assunto aqui é complicado, mas nós não vamos fugir dele, nós vamos enfrentar. Versículo 28. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher, para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Veja, irmão, que forte que Jesus fala aqui. Porque naquela época, como que as pessoas se vestiam? Homens e mulheres se vestiam de túnica, uma roupa que não marcava o corpo. E mesmo assim Jesus fala, olha, não é para ficar cobiçando a mulher do outro. Agora você imagine hoje, que a todo momento nós estamos sendo bombardeados por sensualidade. A todo momento nós estamos sendo bombardeados por imagens que visam sensualizar, lascívia. Então nós temos que ter muito mais prudência. E agora preste atenção no que eu vou dizer. Um dos maiores problemas de nosso tempo, e que poucas vezes é falado dentro das igrejas, é a pornografia. A pornografia, amados, é um problema gravíssimo. Esses dias atrás eu vi uma reportagem de um local que chegou a internet para os índios. E os índios, eles ficaram tão viciados em site pornográfico que eles pararam de caçar, porque ficavam um dia inteiro na internet,
vendo esse tipo de coisa. Para você ver como que é algo viciante, que afeta todos os aspectos do ser humano. Afeta o seu raciocínio, afeta a sexualidade, afeta o seu raciocínio e tem grandes prejuízos. Então é por isso que nós precisamos vigiar nesse assunto. Nós não podemos tratar isso como algo normal. Nós temos que vencer a carne. E eu sei que esse é um problema real, amados, que é pouco falado. Eu quero que os irmãos abram comigo Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Às vezes alguém pergunta assim, qual é a vontade de Deus para mim? A primeira é essa, santificação. E quando a gente fala de santificação, grande parte daquilo que envolve a santificação tem a ver com a prostituição. O que é a prostituição no conceito bíblico? Prostituição é todo tipo de pecado sexual. É todo tipo de pecado que envolve a sexualidade. E Deus, Ele requer que nós nos abstenhamos disso. Nós temos que lutar contra a carne. Nós temos que lutar contra essas coisas. E agora voltando lá para Mateus capítulo 5, versículo 29, preste muita atenção aqui, amados. Mateus 5, 29. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do teu corpo do que ser lançado no inferno. O que Jesus estava dizendo aqui? Se existe alguma coisa que está te fazendo pecar, tira essa coisa da sua vida. Seja radical com aquilo que está te levando ao pecado. É isso que Jesus estava falando. Então nesta manhã, irmãos, eu falo sobre esse assunto, a cobiça sexual. Nós temos que lutar contra isso. E aqui eu falo para aqueles que estão aqui, para quem vai ouvir essa mensagem, porque esse é um problema que ataca homens e mulheres. O Espírito de Deus vai te ajudar a vencer esse vício. O Espírito de Deus vai te ajudar a vencer a sua carne. Peça para Deus te ajudar. Não se conforme com o pecado. Não se conforme com a situação que você está. Não se conforme em ter práticas como as práticas do mundo. Mas nós temos que vencer a nossa carne. E existem coisas que por conta própria nós não conseguimos. Mas Deus nos capacita através da sua unção, da sua graça, para que nós possamos vencer os desejos carnais. Então nesta manhã, que nós não venhamos nos conformar com essa situação. E depois Jesus continua no versículo 30, versículo 31. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Agora vamos em frente. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. E aqui é o assunto complicado, mas vamos lá. O divórcio. Naquela época, os homens, os judeus, os religiosos, eles começaram a ter uma prática que era da seguinte maneira: ele casava com a mulher, e se em algum momento ele não quisesse mais a mulher, enjoasse dela, ele simplesmente mandava a mulher embora. Mandava a mulher embora. E aí ele ia lá e ficava livre, teoricamente, e casava com outra. Porém, ele não dava àquela mulher a carta de divórcio, a carta de desquite. Isso estava lá na lei mosaica. A carta de desquite era uma forma de formalizar o divórcio. Dessa maneira, aquela mulher estava livre para seguir a vida dela. Mas eles não faziam isso, porque envolvia questões de dinheiro. Então o que ele fazia? Ele mandava a mulher embora, ele casava de novo,
e a mulher ficava em pecado. É por isso que a mulher samaritana, Jesus falou, já teve vários homens, e o que você tem agora não é seu, por causa disso. As mulheres, elas eram escravizadas e oprimidas por causa desse contexto que os homens faziam. E não é porque a lei mandava fazer isso, é por causa da dureza do coração deles. Então Jesus vai falar sobre esse assunto. Olha, se você divorciar, que dê cárcere e desquite, porque senão a mulher vai ficar em pecado e você também vai ficar em adultério. E aqui nós vamos falar sobre esse assunto, o adultério, aliás, o divórcio, que é um assunto controverso. E eu não vou me aprofundar nesse assunto nessa manhã, porque teria que fazer uma mensagem só sobre isso. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, que dentro do que Jesus ensinou aqui, e dentro do entendimento da maioria dos estudiosos da palavra, é que o divórcio ele é permitido quando há traição, quando há adultério. Segundo ponto, que mesmo quando há traição e quando há adultério, nós vamos encorajar no primeiro momento a reconciliação, o perdão da parte ofendida. Embora nós saibamos que não é fácil, mas essa sempre vai ser o conselho da igreja, que haja uma tentativa de perdão. Porém, quem foi ofendido não é obrigado a permanecer casado. Perdoar é obrigado. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Perdoar, nós temos que perdoar. Agora, permanecer casado, aí é outra questão. Porque nós temos que perdoar os nossos ofensores. E aí, a grande questão sobre esse assunto do divórcio, irmãos, que é um assunto complicado, é um assunto que as pessoas não gostam de falar, mas é um assunto que faz parte da sociedade. O divórcio é algo que acontece com mais frequência do que nós gostaríamos. E o que eu quero resumir aqui, a minha visão sobre o assunto é a seguinte, amado, preste muita atenção. Quando a gente fala de divórcio, nós temos que tomar cuidado com os extremos, porque vão ter aqueles que vão para o lado de ser liberais demais, ao ponto de banalizar o casamento. Não, tudo é permitido, tudo pode casar, divorciar 7 vezes, 10 vezes. Esse não é o princípio que a Bíblia nos ensina, da liberalidade demais. Mas também nós temos que tomar cuidado para não ir para o outro extremo, que é o legalismo, que é uma rigidez excessiva, ao ponto de você querer impor algo para as pessoas que é impraticável. Então nós temos que ter equilíbrio. Quando alguém enfrenta, e se você está enfrentando, que está ouvindo essa mensagem, onde enfrentar problemas relacionados a esse assunto, divórcio, casamento, adultério, o meu conselho para você é: procure alguém para você conversar. Porque principalmente esse vídeo aqui vai para a internet. Na internet tem muitas pessoas, amado, que é pregador de internet. Então é fácil você colocar uma câmera e sair julgando, sair falando aquilo que você pensa, porque não tem ninguém na sua frente. O difícil é quando você senta com o ser humano ali do seu lado, quando você vai de fato conversar com as pessoas, quando o problema é com você, ou com alguém da sua família. Aí você vai ter uma visão diferente, você vai ter uma visão de compaixão, de amor. Não é que nós vamos nos conformar com o pecado, mas nós vamos saber interpretar a situação com sabedoria e com temor. Então o meu conselho é esse. Esse assunto é um assunto complicado, e é um assunto que tem que ser tratado na mesa, quando um casal enfrenta esse tipo de problema. Eu comecei a pastorear com 22 anos, amados. Já estou com fazer 36. E eu já tive e vivenciei várias situações de casais. Situações que algumas houve reconciliação, outras não. E eu sei que não é fácil. E é por isso que eu disse lá no começo. Lembra que eu falei do problema? Que se não resolvido vira urgência, que se não resolvido vira emergência, que se não resolvido vira algo que não tem como remediar. Um casamento é assim. Quando o casamento chega no ponto de virar um divórcio, muitas vezes é quase que impossível remediar.
Então é por isso que eu vou dar 2 conselhos aqui relacionados a isso, ao assunto que Jesus falou aqui: adultério, divórcio. Primeiro conselho é para os jovens. Você que é jovem, você que é solteiro, pensa muito para você casar. Pensa muito com quem você vai casar. Pensa muito bem com quem você vai namorar. Não vá apenas pela emoção. Não vá apenas pela aparência. Mas eu acho ela linda. Tá, mas se daqui a alguns 10 anos ela tiver lá os 6 filhos que Deus vai te dar, amém ou não amém? Amém. E aí ela tiver já engordado um pouco, você vai amar ela do mesmo jeito? Ah não, mas ele é muito lindo. E se daqui a algum tempo ele não estiver tão lindo mais assim? O amor vai permanecer? Então, meu querido jovem, pensa bem antes de casar, porque casamento é para o resto da vida. O divórcio não pode ser banalizado. Ah não, eu casei com ela, mas é o seguinte, o jeito que ela faz feijão eu não gosto, vou para casa da minha mãe. Toma vergonha, irmão. Casalzinho que casa, e aí na primeira briguinha, a moça quer voltar para a casa da mãe. Irmã, quando você pensar nisso, lembra o que eu vou te dizer agora. Irmã, toma vergonha, minha irmã. O homem também, toma vergonha. Seja mulher de Deus, seja homem de Deus. Você casou, vai até o fim. Vai até o fim. Então, em primeiro lugar, jovem, pensa bem para casar. Casa ou namore com alguém que tem os mesmos ideais que você, que tenha os mesmos valores que você. Não vá apenas pela estética, pela paixão, pela atração física. Depois de um tempo, isso não é suficiente para manter o casamento. Então pensa muito bem para você casar. E outra coisa, e aqui eu falo para o jovem e também para quem não é jovem: não case para ser feliz. Não case para ser feliz. Casamento não é para fazer ninguém feliz, amado. O motivo da nossa alegria é Cristo, não é o casamento. Ah não, eu sou infeliz, então eu vou casar e o meu esposo vai me fazer feliz. Não vai. Não coloque a sua expectativa num homem, mesma coisa na mulher. Você primeiro precisa ser feliz e ter Deus de fato no seu coração, porque no casamento vai ter problemas. Tem pessoa que já casa com um monte de problema. Estou com medo disso aqui cair, mas não vai cair. Tem pessoa que já casa com um monte de problema interno. Irmão, resolva teus probleminhas antes. Não coloque esse peso nas costas do esposo ou da esposa, porque o casal vai caminhar junto. Os dois vão no mesmo objetivo, buscar os seus sonhos. Mas você não pode casar para ser feliz. E outra coisa, quando a gente fala de divórcio, preste muita atenção que eu vou falar agora. Talvez eu passe um pouquinho hoje, mas pouca coisa, tá? Mas eu vou falar porque é muito assunto, eu não vou deixar de falar. Outra coisa, para quem está solteiro, mas um dia já foi casado, pensa 2 vezes para casar de novo. Porque já diz o ditado: melhor sozinho do que mal acompanhado. Não está na Bíblia, mas é um bom ditado, irmão. Uma vez uma irmã, eu vou dar exemplo porque uma irmã chegou em mim. Essa irmã tinha uns 60 anos. Ah não, porque eu estou querendo casar com o fulano. O que você acha? Eu falei: irmã. Aí o fulano estava beirando 70 já também. Aí eu falei: irmã, realmente vale a pena eu me envolver nesse relacionamento, nesse casamento? Mas por quê? Porque veja bem, irmã, a irmã já tem 60 anos. O homem que a irmã quer casar está beirando 70. Esse homem, ele não é crente, e a irmã era crente. Segundo, ele está desempregado, ele não tem profissão, ele não tem uma casa, não tem um patrimônio, e para completar, ele não tem saúde também, ele vive doente. Então daqui a pouco, daqui uns 2, 3 anos, a irmã vai estar cuidando dele. Aí eu te pergunto: vale a pena entrar nesse relacionamento? A irmã pensou bem e deixou quieto. Então às vezes eu falo, irmão, para você que está pensando em entrar no relacionamento, pensa bem, porque ficar sozinho tem um lado ruim. Mas eu posso te garantir, e vocês sabem disso, que estar em um casamento infeliz também é ruim. Então nós temos que pensar muito. E falando agora para os casados, falei para os solteiros, para os casados: cultive o seu casamento. Cultive o seu casamento. Assim como você tem uma planta lá que você rega ela, assim tem que ser o casamento. Nós temos que cuidar dele, resolver os pequenos problemas. Se tua mulher está chateada, meu irmão, conversa com ela.
tenta resolver, não empurre as coisas com a barriga, e vice-versa. Eu costumo dizer, eu já disse outras vezes, irmão, que o homem, você que é esposa, irmão, olha para cá, você que é esposo, você sabe como conquistar a sua esposa. E como que eu sei que você sabe? Porque ela está casada com você. Então se ela está casada com você, é porque algum dia você conquistou ela, sim ou não? Então você sabe como conquistar ela, você sabe como agradar a sua esposa. Mesma coisa a mulher com o marido. Então o casamento ele tem que ser cultivado, amados. Porque, como eu disse, se esperar chegar numa situação irremediável, aí é muito mais difícil. Como já aconteceu, de casos que eu já vivenciei, do camarada ligar para mim 3 horas da tarde no domingo, a irmã, aliás, o irmão, ô irmão Andrés, pastor, vem aqui que a mulher está brava, que ela quer me mandar embora, e não quer mais que eu fique em casa, e tal, e bravo, irmão, é sem brincadeira, cadê ela? Não é verdade, não é ela? Aí a gente vai lá, 3 horas da tarde, eu falo, irmão, ligaram para mim 3 horas da tarde, meu Deus do céu. E aí você vai ver a situação, e aí, irmão, se a pessoa vir pedir conselho para mim, se prepara, que eu vou falar a verdade, irmão. Irmã, por que a irmã está brava? Ah, porque esse homem é muito bravo, porque esse homem é grosso, porque esse homem não me dá carinho, porque ele briga com a minha filha, e tal, e tal, e tal. Eu falei, irmão, é verdade? Ele é a verdade. Eu falei, então, a sua esposa está certa, né, irmão? Você tem que melhorar isso daí. Então veja, irmão, quando a situação se agrava muito, não é pastor que vai resolver, não é a igreja que vai resolver, não adianta fazer campanha de casal. Você tem que cultivar seu casamento, dia após dia, cuidar dele, para que ele não se torne um problema irremediável.